Fala galera, eu sou o professor Asla de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao XP Resolve, esse projeto que o Explica Aí fez para você. E aqui nós vamos tirar todas as suas dúvidas, nós vamos responder todas as questões do Enem, de 2009 até hoje. E no vídeo de hoje nós temos uma questão muito importante aqui, que ela discute exatamente essa estrutura política, onde nós temos, por exemplo, inúmeras possibilidades de teoria política, clássicos da política, teóricos da política, a ciência política de maneira geral. Então fica muito atento a isso, e um dos grandes nomes desses estudiosos dessa temática, por exemplo, é o Norberto Bobbio, que é uma das referências. Ele aparece com certa frequência na prova do Enem, e uma das maiores referências no que diz respeito, por exemplo, ao estudo da ciência política. Essa questão é da prova do Enem de 2011, logo de primeira aplicação. Vê só o que o texto traz para vocês. Fica muito atento, porque você consegue responder essa questão basicamente com interpretação de texto. Ele diz assim, ó: os três tipos de poder representavam três diversos tipos de motivações. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano. Vejam só. Poder tradicional é o primeiro. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei. No poder carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe. Veja, estamos lidando aqui com a noção de poder, beleza? Essa noção de poder, você consegue entender, e é muito importante que você perceba, que poder não significa um objeto. Poder é um substrato relacional. E eu queria muito que você entendesse essa palavra, porque o poder, ele sempre se dá dentro de uma relação social, ou simplesmente de uma relação de poder, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para o grupo, ou de um grupo para uma pessoa. Quando eu utilizo, por exemplo, aí esse modo já tem que estar muito pronto na sua mente, porque quando eu falo, por exemplo, em tipos de poderes e motivações diferentes, por exemplo, poder tradicional, poder racional e poder carismático. Nesse momento, cara, já tem que vir na sua mente o nome dessa figurinha carimbada na sociologia, que é tão querido por todos vocês, que é o Max Weber. O Max Weber, que é um clássico da sociologia, um alemão que trouxe a noção de uma sociologia compreensiva. É ele que falava sobre a ideia de ação social, sobre diversas características. E dentre uma das suas teorias, a teoria do poder ou a teoria da dominação. Ele diz que existem esses três tipos de poder: tradicional, no caso do Weber, racional, legal, e o carismático. E para cada tipo de poder, ou seja, para cada tipo de relação social, você percebe, por exemplo, uma situação diferente. No caso do poder tradicional, nós obedecemos crendo na sacralidade da pessoa, do soberano. No poder racional, por exemplo, que o Weber chama de racional legal, você podia dar como exemplo aqui o Estado. A obediência deriva na crença da racionalidade do comportamento conforme a lei. Ou poder carismático, que deriva na crença nos dotes extraordinários do chefe. O carismático não confunda com alguém que é fofinho, ou sei lá, tipo, que você quer abraçar, algo parecido. O poder carismático é aquele que te convence pelo argumento. O líder carismático é aquela figura na história que consegue te convencer e angariar, arrecadar, trazer para si multidões. Tranquilo? Vamos aqui para o comando. Ó. O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Olha a provocação que ele faz para você. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. Você percebe que eu tenho três poderes diferentes e desses três poderes diferentes, circunstâncias diferentes. Dessas características aqui, desses itens que ele aborda para você, qual deles está relacionado a um líder carismático? E aí, logo de cara, a gente já responde facilmente essa questão, porque eu estou falando do líder que, pela voz, pelo discurso, ele atrai multidões. Eu marcaria de cara o item B, a República Fascista Italiana do século XX. Poderiam ser outros exemplos, claro, porque se você imaginar a República Federalista Norte-Americana, eu não poderia marcar, porque nesse caso, que é falso esse aqui, a gente está falando de obediência à lei, ao Estado. Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Racional legal.
A monarquia absoluta francesa, essa sacralidade do rei, eu estou falando do poder tradicional. A monarquia constitucional brasileira do século XIX, mesma forma. E a monarquia teocrática no Egito Antigo, também em torno da tradição. Poderia ser o fascismo, poderia ser o nazismo, poderia ser, por exemplo, o próprio Vargas nesse movimento. Vargas, ele tem esse poder carismático dentro de si. O líder carismático é exatamente esse. Veja que eu não estou discutindo a qualidade ou a moral, ou nada disso, mas a capacidade de atrair multidões. Esse é o líder carismático. A gente aproveita nesse sentido e já dá uma revisada, por exemplo, no Max Weber, beleza? Esse é o nosso gabarito. República Fascista Italiana no século XX, a grande característica do poder carismático. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê logo logo. Valeu!